igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os irmãos estão quietos hoje? Está tudo bem? Sim ou não, irmãos? Amém. Irmãos, o nosso assunto nesta noite é a presença de Deus, a maior necessidade do homem, a presença de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Êxodo, vou ler na NVI, capítulo 33, a partir do verso 1. Êxodo 33, verso 1. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Depois, o Senhor ordenou a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés, e disseste aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu destruiria. Agora, tirem os enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Amém? Vamos sentar. Pedir aos irmãos que ficam com a Bíblia aberta, que nós vamos ler um pedaço aqui do capítulo 33 ainda mais. Vamos entender um pouquinho o que Deus está falando, o que Deus está tratando com o povo aqui. Vamos voltar. O povo estava cativo no Egito. Vamos começar aqui. O povo estava cativo no Egito, e o povo já estava no Egito aproximadamente 400 anos, e cativo aproximadamente ali sobre o jugo de Faraó 100 e poucos anos. E Deus faz a promessa de tirar o povo ali do Egito, envia Moisés, e o povo sai do Egito com a mão e o poder de Deus. O povo não sairia do Egito sem a ação e o poder de Deus, sem a presença de Deus com aquele povo. O povo sai do Egito, e essa caminhada, o povo vai e caminha pelo deserto. Nós já falamos que ele tinha algumas opções de caminho, e Moisés vai por um caminho que Deus orienta, e nós chegamos aqui onde nós lemos. O povo já estava no deserto, há 1 ano no deserto. O povo estava acampado ali no Monte Sinai. Então veja que o povo já havia caminhado 1 ano, estava ali no Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai, e Deus fala com Moisés e dá ali as tábuas da lei a Moisés. Só que Moisés não subiu num dia e nem desceu no outro. Moisés ficou no monte aproximadamente ali 40 dias. 40 dias Moisés estava no monte. 40 dias e 40 noites Moisés estava ali falando com Deus. Nesse meio tempo, o povo de Israel ali no deserto começa a perguntar: cadê Moisés? Cadê Moisés? O que aconteceu com Moisés? Moisés morreu? O que houve com Moisés? E o povo começou a querer que se levante uma nova liderança. Temos que ter alguém aqui para falar com Deus, temos que ter alguém para conduzir aqui. E aí, irmão, sempre no meio do povo tem alguém que tem uma ideia extraordinária. E a ideia extraordinária que tiveram: vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar o bezerro de ouro. Veja que o povo já tinha vivido milagres, tinha vivido maravilhas, tinha vivido uma experiência com Deus. Agora o povo está lá fazendo bezerro de ouro.
Como vamos fazer o bezerro de ouro? Bom, vamos fazer o seguinte: todo mundo aqui no povo tem brinco, tem pulseira, tem cordões, tem enfeites. Vamos trazer esses enfeites de ouro e vamos ofertar esses enfeites de ouro para que nós possamos fazer um bezerro de ouro. E assim foi feito. Todos que estavam ali doaram seus enfeites, seus cordões, seus brincos e fizeram um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro foi feito com o consentimento de Arão, irmão de Moisés. Foi feito o bezerro de ouro e eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte e vê aquilo, Moisés ficou irado com aquilo. Ele não aceitou aquilo. E aí, irmãos, nós vamos fazer algumas reflexões aqui dentro do texto. Veja que o povo sai com mão forte, Deus fala com o povo vê, olha, irmãos, imagine você ver o mar se abrir, algo que a gente imaginando uma situação dessa, e depois o povo quer adorar um bezerro. Veja como o homem ele é tão frágil, ele vê Deus operando, logo depois ele está negando Deus. E Moisés, quando ele vê isso, então, Moisés ele fica furioso, e Deus se entristeceu de tal maneira com o povo, que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, pega, olha o que diz o texto lá, depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Deus aqui já não fala com o meu povo, ele fala com o povo que você tirou, como se Moisés fosse um homem poderoso, mas Deus estava tão irritado com aquele povo que ele falou: olha, o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão. Aí o que Deus faz? Deus prometeu, ele fala: então pega esse povo e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, e eu darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo. Então Deus fala assim: Moisés, eu vou mandar à sua frente um anjo, e esse anjo, eu expulsarei lá todos os inimigos, os cananeus, os amorreus, os ititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Vão com eles lá, eu vou dar livramento a esse povo não vai padecer na mão deles, eu vou mandar um anjo, o anjo vai à frente. Vão para onde há leite e mel com fartura, mas não irei com vocês. Aí Deus fala assim: vocês vão, mas eu não irei com vocês. Não vou com vocês, porque se for com vocês, vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-la no caminho. Então Deus fala com Moisés assim: Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo, depois de ver tanto milagre de Deus, depois de experimentar algo maravilhoso de Deus, agora esse povo quer adorar deuses estranhos. Ele fala: eu não vou, porque se eu for, vou destruir esse povo, se eu for, vou matar esse povo não me obedece, esse povo não ama a Deus. E aí eu quero fazer uma reflexão com a igreja, e para a gente parar para refletir, quantas coisas Deus já fez na sua vida que você, quando Deus fez, você ficou maravilhado. Lembra quando você estava vivendo algo tão difícil e você saiu daquela situação porque Deus te tirou com a mão forte? Você lembra de algum momento que Deus teve misericórdia da tua vida e Deus te resgatou com mão forte daquela situação? Deus te guardou com mão forte. Eu não sei da tua vida, mas talvez alguns nem deveriam estar aqui. Mas Deus com mão forte nos guardou, nos livrou, nos manteve vivos, nos manteve de pé, e nós louvamos o nome do Senhor por isso. Mas o tempo passou, e o tempo passa, e quando o tempo passa, nós começamos a esquecer a essência daquilo que aconteceu. E aí é um perigo, porque nós esquecemos da essência do que Deus fez por nós. Você esquece o que Deus fez por você. Você esquece do cuidado que Deus teve por você. E agora nós olhamos não mais para aquilo que Deus fez, nós olhamos para o que nós estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, e começamos a questionar: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, começamos a opinar o que é melhor para nós. E às vezes, sem perceber, nós deixamos de adorar a Deus e adoramos outras coisas.
Você não vai adorar um bezerro de ouro, mas você pode adorar o seu emprego mais do que a Deus. Você pode adorar o seu status social mais do que a Deus. Você pode adorar a sua vida mais do que a Deus. Você pode adorar o teu celular mais do que a Deus. Você pode adorar tantas outras coisas mais do que a Deus. Porque você já esqueceu daquele momento difícil que você passou. E esse povo aqui não foi diferente. Aquele povo ali, todas as riquezas que Deus permitiu que eles tivessem, agora eles usam aquelas riquezas para fazer um bezerro de ouro. Aquilo que Deus tinha permitido, que tinha dado a eles, Deus não permitiu que eles saíssem do Egito sem nada. Deus falou com o faraó, Moisés quando falou com o faraó, nenhuma unha ficará. Deus permitiu que aquele povo saísse com as suas riquezas, dando honra àquele povo. Agora aquele povo usa das suas riquezas para oferecer, para fazer um sacrifício. Moisés, quando chega naquele lugar e vê aquela situação, Moisés quebra as tábuas da lei, Moisés destrói o bezerro de ouro, Moisés chama Arão e confronta Arão, por que Arão permitiu aquilo. Moisés chama os levitas para que mudem o comportamento, que entrem em ação, para que não permitisse mais isso. E naquela ocasião, cerca de 3.000 homens morreram naquele dia, porque era necessário que se tomasse uma posição. Hoje, irmãos, é necessário que nós tomamos uma posição. Não dá para ficar em meio termo, não dá para ficar em cima do muro, não dá, é necessário que tome uma posição, porque Deus havia falado com aquele povo, olha, eu não vou com vocês nessa caminhada. E eu pergunto para você, e essa pergunta eu fiz para mim hoje, nós poderíamos caminhar na nossa vida sem a presença de Deus? Você consegue caminhar na sua vida sem a presença de Deus? Imagine que Deus chega aqui hoje e fala assim, ó, Miguel, você pode seguir a tua vida sozinho, eu não vou contigo, porque o que tu está fazendo eu não concordo. Deus pode chegar para você e falar, eu não vou contigo mais, você pode seguir sozinho, porque o que você faz eu não concordo. Porque precisamos entender que Deus só vai caminhar comigo se eu estiver em obediência a Deus. Se eu não estiver em obediência a Deus, Deus não caminha comigo. E às vezes nós queremos criar uma situação e nós sabemos aonde precisamos acertar. E Deus foi taxativo com Moisés, olha, pega esse povo, leva para lá, porque eu não vou caminhar com eles. Moisés então, irmãos, ele toma uma postura, ele quando ouviu, aí o povo ouviu essas palavras e o povo ficou entristecido. E Deus fala com Moisés, isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse, verso 5, isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Então Deus está falando, ó, vocês são um povo obstinado, são um povo pecador, são um povo que está errando. Se eu fosse com vocês, ainda por um só momento eu destruiria. Agora, olha o que Deus fala, agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Aí, pastor, mas o que é esses enfeites? O que Deus está pedindo ali? Tira aquilo que você usou para atrapalhar, intervir no relacionamento com Deus. Isso não vai fazer mais parte de você. Aquilo que você usou para atrapalhar a comunhão com Deus, Deus fala assim, tira isso fora da vida de vocês. Que naquele caso, naquela época, era os enfeites, os brincos, os cordões, aquilo que eles carregavam de ouro, tirem isso da vida de vocês. Então Deus dá uma ordem, você quer a minha presença no povo, você quer que Deus permaneça no povo, Deus não é o primeiro lugar, Deus tem que ser o único na sua vida. Deus precisa ser o único no seu relacionamento, Deus precisa ser o único no seu lar, Deus precisa ser o único no seu trabalho. Deus, Ele quer prioridade, Deus quer a unidade, Deus não quer ser dividido com ninguém. E Deus estava sendo dividido ali, colocado em outro plano. Deus fala, tira isso do meio de vocês e eu vou decidir o que eu vou fazer. Irmãos, qual é a nossa prioridade hoje com relação a Deus? O que você tem priorizado em relação a Deus? O que nós temos feito em relação a Deus? Deus tem sido prioridade na nossa vida? E Deus então fala com o povo e Moisés então vai agora orar. A chamado ali, Moisés ele vai à tenda do encontro.
Diz a palavra de Deus, no verso 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Então, diante daquilo que aconteceu, Moisés vai à tenda do encontro, e Moisés sabia que, o povo sabia que se Moisés fosse falar com Deus, Deus ia dar uma resposta a Moisés. O povo sabia, Moisés vai falar com Deus, alguma coisa vai vir. O povo já tinha se desfeito de todos os enfeites, o povo já tinha obedecido aquilo que Deus havia falado, agora Moisés vai falar com Deus. E no verso 9 diz assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Então o povo sabia que Deus estava presente ali, porque Deus estava falando com Moisés. O povo sabia porque a nuvem estava ali. Então o povo esperava o que viesse a acontecer. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que coisa gloriosa, né? Na palavra de Deus nós vamos ver, somente Moisés falava com o Senhor a face. A intimidade que Moisés tinha com Deus. Falava face a face, como se falasse com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: aí Moisés conversando com Deus, irmãos: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não permites saber quem enviarás comigo? Ele fala: Deus, tu me manda tirar esse povo de lá, tu me manda conduzir esse povo, eu vou conduzir esse povo, mas tu não quer me dizer quem vai comigo? Aí Deus responde: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. E Deus fala: Moisés, de você tem me agradado, mas do povo não. Se me vês, aí Moisés ele fala: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Aí Deus responde a Moisés: e respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo acompanharei-lhe e lhe darei descanso. Há uma outra tradução que fica mais claro para nós, que diz assim: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Aqui Deus tem misericórdia do povo e fala com Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então o que chama a atenção aqui, que a forma de buscar a presença de Deus é, primeiro, tirando tudo aquilo que te impede de ter comunhão com Deus. O que é que te impede? Naquela época lá foi os enfeites que eles usaram para fazer o bezerro. O que é que te impede hoje de ter comunhão com Deus? Qual é aquilo que te atrapalha de ter comunhão com Deus? O recado de Deus para aquele povo é: tira isso daí, que eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. O que tem te atrapalhado a ter comunhão com Deus? É preciso que nós tiramos isso da nossa vida, para que possamos ter comunhão com Deus e pedir que a presença de Deus permaneça na nossa vida, que a presença de Deus permaneça no meu lar, que a presença de Deus permaneça no meu trabalho, que a presença de Deus permaneça onde quer que eu vá. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Aquele povo não era nada sem a presença de Deus. Moisés, ele responde com tanta certeza, no verso 16 ele fala assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que Moisés está dizendo aqui é o seguinte: sem a presença de Deus nós seremos iguais a todo mundo. Sem a presença de Deus nós não seremos nada. Como que o outro povo vai olhar para mim e vai dizer: o que vai me diferenciar do outro povo? Irmãos, o que diferencia você
de outro povo que diferencia. Moisés está dizendo que, Senhor, se tu não fores conosco, nós não seremos diferentes. Eu quero dizer que se nós somos o que somos hoje, é porque a presença de Deus esteve conosco todos os dias, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, é por isso, senão não seríamos nada. O que seria você sem a presença de Deus? Eu quero que você reflita um minuto o que seria de você sem Deus na sua vida. Você pode dizer, pastor, minha casa está com luta, estou com enfermidade, estou com gente doente, tem gente com problema, estou com um monte de problema. Louve a Deus. Agora imagine você vivendo isso tudo com Deus, imagine viver isso tudo sem Deus. A presença de Deus na nossa vida tem um efeito extraordinário. Mas o efeito extraordinário que tem um deles é a paz. Em Salmos 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a presença de Deus traz consolo, a presença de Deus traz paz, a presença de Deus faz algo diferente na nossa vida. Moisés, entendendo isso, ele fala: Senhor, se tu não fores, nós não iremos. Nós precisamos ser diferentes, não por nós precisamos ser diferentes pelo Deus que habita em nós, nós precisamos ser diferentes pela presença de Deus na nossa vida. Em Isaías 26, 3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, a paz naquele cuja mente está firmada em Deus. Se a minha mente está firmada em Deus, eu tenho a presença de Deus. Uma outra característica da presença de Deus é a alegria. Você já viu um cristão alegre diante de tanta luta que ele está passando? Eu ouvi um pastor essa semana contar uma experiência. Ele contava que ele estava fazendo um trabalho numa cidade bem carente. Tinha um senhor lá, ele colocou o nome do senhor lá de seu João, não sei se é esse mesmo nome, e ele falou que ele estava fazendo uma evangelização, visitando algumas casas, muito simples. Ele observou que João estava descalço, e Deus falou com ele: dá o teu tênis para João. E ele falou: poxa, esse tênis eu comprei nos Estados Unidos, é uma unidade diferente, eu vou dar meu tênis para João. E Deus falou assim: dá o teu tênis para João. E aí ele falou assim: Senhor, mas como que é? Será que ele calça o mesmo número do que eu? E perguntou: João, tu calça que número? Ele falou: pastor, eu nunca tive um sapato na vida. Pastor, mas como assim tu nunca teve sapato na vida? Eu vou na igreja descalço, pastor. Eu vou na igreja, eu caminho aqui nesses terras aqui, eu vou na igreja descalço, mas tu nunca usou um sapato na vida? Ele falou: eu nunca usei um sapato, mas eu já calcei as sandálias da salvação. Aí o pastor ficou olhando assim: mas João, pastor, eu nunca usei sapato, mas eu calcei as sandálias da salvação. Eu nunca usei isso, mas ele começou a falar da experiência que ele tinha com Deus, da presença de Deus na vida dele. Materialmente ele não tinha nada, mas o sorriso e a alegria que ele tinha de ser servo de Deus. Ele falou: pastor, eu não quero nada na vida, eu quero a presença de Deus, eu quero sentir Deus, eu quero viver Deus. Tem gente que tem tudo e ainda murmura com Deus. Tem gente que tem tudo na vida, mas ainda reclama com Deus. A presença de Deus, ela traz alegria. Salmos 16, 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus traz alegria. Meu irmão, por maior que seja a nossa luta, nós não podemos andar de cabeça baixa, angustiado, entristecido, porque cremos que a presença de Deus traz alegria. Deus não está preocupado com coisas materiais, nós precisamos estar preocupados com salvação, precisamos estar preocupados com intimidade com Deus. Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, a presença de Deus traz alegria que nos fortalece. A presença de Deus também traz vitória. E Moisés sabia disso, que ele poderia enfrentar aquilo tudo. Deus poderia mandar um anjo, mas o anjo não era Deus.
Ele fala: Senhor, sem a tua presença, não nos faça subir. E aí, Josué 1,9 fala assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Que coisa maravilhosa! Com a presença de Deus, irmãos, não importa a luta que vier, Deus está presente para nos fortalecer. A presença de Deus também fala de proteção. Em Salmos 91, verso 1 e 2, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Olha, a presença de Deus é um esconderijo que nós habitamos, é uma fortaleza. Em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. Então, quando Moisés, ele ora a Deus, ele fala: Senhor, sem a tua presença não dá para ir. Meus irmãos, é uma reflexão, você tem vivido na presença de Deus? Você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Você tem compartilhado isso? Você tem tido a direção de Deus? Porque a presença de Deus é direção. Nós vemos aqui em Êxodo que fala: durante a jornada no deserto, Deus guiou os israelitas com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, mostrando a sua presença constante e direção para o povo. Se Deus não fosse presente com aquele povo não chegaria à terra prometida. Aquele povo padeceria antes. Moisés então ele fala com Deus: olha, sem a tua presença eu não quero ir. Sem a tua presença eu não vou partir. Sem a tua presença não vamos caminhar. Sem a tua presença nós não seremos diferentes, nós não vamos alcançar o que precisamos. E aí ele pede a Deus, verso 18: peço-te que me mostre a tua glória. Moisés, ele não só queria ter certeza da presença de Deus, mas ele queria ver a glória de Deus. Nós vivemos hoje nos dias que o evangelho tem sido superficial, uma geração de cristãos que tem sido superficiais, que tudo, qualquer coisinha é motivo para parar de orar a Deus, para parar de glorificar, para parar de ser cristão. Qualquer coisa me faz desistir de Deus. Mas Deus não desistiu de nós. Ele entregou Jesus por amor a mim e a você. E às vezes eu estava conversando aqui antes de começar o culto, falando com o Soares, eu falei assim: quando a gente tem um filho que está doente, a gente prefere adoecer no lugar do filho, para o filho não ter nada. Quem é pai aqui pensa a mesma coisa? A gente tem o mesmo sentimento: olha, eu prefiro eu ficar doente do que meu filho. E aí a gente para pensar de Deus, o amor que Deus tem por nós, filhos, de enviar Jesus a morrer, deu a vida de Jesus pela minha, pela sua vida. E às vezes nós somos tão ingratos, tão imperfeitos. E Moisés aqui então fala: Senhor, sem a tua presença eu não vou, mas eu quero ver a tua glória, eu quero te sentir. Não basta você falar assim: Deus está comigo, se você não sentir Deus, se você não viver Deus, se você não desfrutar de Deus. E Deus coloca Moisés no lugar, ele fala: você não vai me ver face a face, mas você vai ver a minha presença. E Moisés, ele pôde desfrutar da presença de Deus. O departamento de louvor pode vir. Eu quero convidar você hoje a buscar uma experiência com Deus. Quanto tempo tem que você não sente a presença de Deus na sua vida? Quanto tempo que você não pergunta a Deus o que está atrapalhando a tua comunhão, intimidade com Ele? Os dias têm sido tão corridos que muitas vezes nós passamos o dia e não dedicamos um tempo à nossa oração. Não dedicamos um tempo de colocar a nossa vida diante de Deus e perguntar: Senhor, o que eu preciso para sentir a Tua presença, para sentir a Tua glória?
Quanto tempo tem que você não se quebranta diante de Deus, que você não chora diante de Deus, que você não se entrega diante de Deus? Quanto tempo tem que nós não se entregamos abertamente e buscamos a presença de Deus? E eu quero te convidar hoje a fazer isso aqui nesta noite. A buscar a presença de Deus. A buscar, a sentir Deus na sua vida. Não é apenas verbalizar isso, Senhor, eu quero a Tua presença. Não é apenas cantar isso, mas é viver isso. Moisés poderia ali verbalizar e o povo ir com um anjo. Moisés não quis um anjo, ele quis Deus. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu quero te convidar a você a orar. A você colocar a sua vida e falar: Senhor, sem a Tua presença eu não consigo chegar no amanhã. Sem a Tua presença eu não consigo mais nada na minha vida. Tudo pode dar errado. Teus sonhos podem ser frustrados. Teus desejos podem não se cumprir. Mas o que não pode faltar na sua vida é a presença de Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Aquilo que você quer, às vezes, nem sempre é o melhor para a sua vida. Aquilo que você sonha, deseja, nem sempre é o propósito de Deus para a sua vida. Agora, se você tem a presença de Deus, Ele vai te conduzir. Você precisa sentir Deus. Sem a presença de Deus, Moisés se posicionou: Senhor, sem a Tua presença não dá para ir. Vamos parar por aqui. Nós não vamos vencer sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus não dá para fazer nada, irmãos. Não dá para prosseguir. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero convidar você a orar mesmo. A falar com Deus. Tem muito tempo que nós não oramos, tem muito tempo que você não fala com Deus, tem muito tempo que você não se entrega a Deus, que você não se rasga. É necessário que você hoje abra o seu coração e fale com Deus. Peça a Deus a presença dEle. Santo és o Teu nome, Senhor. Só a Tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a Tua presença. A presença de Deus é maior do que tudo, irmãos. Com a Tua presença. É a Tua presença. É a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. Aleluia. É a Tua presença. É a Tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em Ti. É a Tua presença. Aleluia. É a presença do Senhor que faz que a gente descansa. É a presença do Senhor que nos fortalece. É a presença do Senhor, irmãos. Precisamos buscar isso. Santo és o Teu nome, Senhor. Quando sinto uma brisa no meu rosto que
me acompanhar. Só a tua presença. É só com a tua presença, Senhor. Só com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É verdade, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Meu irmão, sem a presença de Deus nós não vamos a lugar algum. Sem a presença de Deus na nossa vida nós não chegaremos nem ali na esquina. Eu quero convidar a você a orar e pedir a Deus como Moisés pediu naquele dia: Senhor, se tu não fores conosco, não me faças ir. Se Deus não estiver nisso, não me faças continuar, Senhor. Peça a Deus a presença dEle na sua vida, a presença dEle no seu lar, aonde você estiver, que a presença de Deus seja notória. Só a tua presença, Senhor. Só a tua presença que nos faz descansar. É a maior necessidade que o homem tem. A maior necessidade que você tem não é o que você às vezes busca para este mundo, algo material. A maior necessidade que temos é a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus aonde nós estivermos. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor.